As mortes mais incríveis descobertas em fósseis. Quando pensamos em fósseis, logo nos vem à mente ossos petrificados, impressões de folhas, conchas endurecidas em pedra ou pegadas congeladas no tempo. Porém, o registro fóssil é muito mais do que isso. Ele é um testemunho silencioso de vidas inteiras, de dramas ocorridos milhões de anos atrás, preservados em rochas como se fossem páginas de um livro natural. Entre esses registros, alguns revelam não apenas a existência de seres que já não caminham sobre a Terra, mas também suas mortes, às vezes trágicas, às vezes surpreendentes, outras quase poéticas. A seguir, exploraremos algumas das mortes mais incríveis descobertas em fósseis, aquelas que parecem verdadeiras histórias congeladas no tempo, narradas pela própria pedra. Juan, o duelo imortal, Velociraptor versus Protoceratops. Um dos fósseis mais famosos do mundo foi encontrado no deserto de Gobi, na Mongólia, em 1971. Os pesquisadores ficaram atônitos ao se depararem com duas criaturas presas em combate, como se o tempo tivesse pausado no momento exato do confronto. De um lado, um Velociraptor, pequeno, mas ágil predador com garras em forma de foice. Do outro, um Protoceratops, um herbívoro robusto, primo distante dos famosos Triceratops. O fóssil mostra o raptor cravando sua garra curva no pescoço do Protoceratops, enquanto este, em desespero, morde o braço do predador. Os dois morreram juntos, talvez soterrados repentinamente por uma tempestade de areia ou colapso de duna. A cena fossilizada revela não apenas uma morte, mas uma luta feroz e equilibrada. Um momento de tensão eterna que atravessou mais de 70 milhões de anos para chegar até nós. Esse fóssil ficou conhecido como os dinossauros lutadores, uma verdadeira fotografia da pré-história. Tu, a borboleta congelada no tempo. Nem todas as mortes fósseis são violentas. Algumas são delicadas, quase poéticas. Em um depósito de âmbar de 99 milhões de anos, encontrado em Mianmar, cientistas descobriram uma borboleta fossilizada no exato momento em que foi engolida por resina de árvore. Suas asas, translúcidas, suas antenas e até as minúsculas escamas que recobriam o corpo foram preservadas de forma impressionante. A borboleta provavelmente apenas descansava em um galho quando foi envolvida pela resina pegajosa. Sua morte não foi dramática como a de predadores e presas em combate, mas o resultado é igualmente impressionante. Uma joia da natureza que guarda não apenas a forma do inseto, mas uma amostra do ecossistema em miniatura de milhões de anos atrás. Treu, peixe que morreu engasgado. Às vezes, a própria fome pode ser fatal. Em 2005, paleontólogos encontraram um fóssil de peixe em Green River, nos Estados Unidos, que contava uma história inusitada. O peixe, um predador do gênero Aspidorhynchus, foi encontrado com outro peixe, menor, preso em sua boca. O detalhe curioso: o animal morreu engasgado enquanto tentava devorar sua presa. O fóssil mostra claramente os dentes do predador agarrando a vítima, mas o corpo do peixe pequeno estava grande demais para passar pela garganta. O resultado: o predador morreu sufocado pela própria refeição. Essa cena é uma lembrança poderosa de como a natureza não perdoa. Até o instinto mais básico pode levar ao fim. 4. A tragédia de Pompeia pré-histórica. Os pterossauros sepultados no Brasil, especialmente na região do Araripe, no Ceará, alguns dos fósseis mais espetaculares do mundo foram encontrados. Entre eles, restos de pterossauros répteis voadores que parecem ter sido sepultados repentinamente em lama vulcânica ou sedimentos de lagoas. Alguns fósseis mostram pterossauros com asas abertas, como se tivessem caído do céu e não tivessem mais forças para levantar voo. Outros parecem ter sido apanhados em enxurradas violentas que os arrastaram para o fundo. Essas mortes, embora não revelem confrontos dramáticos, nos mostram o quão vulneráveis, até os maiores seres voadores,
eram frente às forças da natureza. 5. O bebê dinossauro no ovo em 2021. Um dos achados mais emocionantes veio à tona. Um embrião de dinossauro perfeitamente preservado dentro de um ovo na China. Batizado de Baby Yingliang. O fóssil tem cerca de 70 milhões de anos e mostra um pequeno oviraptorossauro em posição semelhante à dos filhotes de aves modernas, enrolado como se estivesse prestes a nascer. A morte desse pequeno dinossauro não ocorreu em batalha, nem em catástrofe. Simplesmente, ele nunca chegou a ver a luz do dia, mas sua preservação é tão detalhada que nos permite entender como os dinossauros se desenvolviam ainda dentro dos ovos, aproximando-os ainda mais das aves atuais. É de certo modo uma morte triste, mas também uma das mais reveladoras da paleontologia. 6. A floresta enterrada viva. Nem sempre os fósseis contam a história de animais. Em vários locais do planeta, cientistas descobriram florestas inteiras fossilizadas, soterradas, em questão de horas ou dias, por eventos catastróficos. Na Hungria, por exemplo, foi encontrada uma floresta de 7 milhões de anos preservada de pé, com troncos fossilizados em posição vertical, como se ainda estivessem vivos. Acredita-se que uma inundação repentina tenha coberto o local, com sedimentos, sufocando a floresta e cristalizando-a no tempo. É como se a própria Terra tivesse feito uma fotografia tridimensional de um ecossistema inteiro, não apenas de seres individuais. 7. Aranha em pleno ataque em outro pedaço de âmbar. Datado de cerca de 100 milhões de anos, pesquisadores encontraram uma cena assustadora. Uma aranha prestes a atacar. Uma vespa presa na teia. O registro mostra a aranha avançando sobre a presa enredada. Mas antes que pudesse concluir o ataque, a resina envolveu os dois, eternizando o instante do predador no auge de sua caçada. É o mais antigo fóssil conhecido de uma aranha em ação. Uma fotografia natural de um comportamento que ainda hoje ocorre nas florestas do mundo. 8. O besouro voador do Jurássico. Outro caso curioso vem de fósseis de insetos em âmbar. Um besouro do Jurássico foi encontrado com as asas ainda abertas, como se tivesse sido capturado no ar. Acredita-se que o inseto tenha sido apanhado pela resina exatamente durante o voo, o que explicaria a posição de suas asas. Ele morreu tentando escapar, mas acabou eternizado como o retrato perfeito de um movimento interrompido. 9. O crocodilo que engoliu um dinossauro. Um fóssil encontrado no Brasil revelou o conteúdo estomacal de um crocodilo pré-histórico, nada menos do que restos de um jovem dinossauro. Chamado de Baurus. Esse crocodilo terrestre era um predador ativo, diferente dos crocodilos atuais que vivem em ambientes aquáticos. Em um espécime fossilizado, ossos de dinossauro foram encontrados dentro da cavidade abdominal, indicando que ele havia acabado de fazer sua refeição quando morreu. É um raro caso em que o fóssil não mostra apenas o animal, mas também sua última refeição. 10. O mistério dos trilobitas. Empilhados, os trilobitas, artrópodes marinhos que viveram há mais de 250 milhões de anos, são alguns dos fósseis mais comuns do planeta. Mas em certos locais, foram encontrados fósseis de trilobitas, empilhados em grupos, como se tivessem sido soterrados juntos, durante um evento repentino. Alguns pesquisadores acreditam que esses grupos representam acasalamento coletivo, comportamento ainda visto em caranguejos modernos. Ou seja, eles podem ter morrido em meio a um ritual reprodutivo, interrompido bruscamente por uma tempestade de lama submarina. E Levan, o cavalo, congelado no gelo. Embora não seja fóssil em sentido estrito, o achado de um potro de 40 mil anos preservado no permafrost da Sibéria merece lugar nessa lista. O animal, um cavalo pré-histórico, da espécie Equus lenensis, foi encontrado em perfeitas condições, com pele, crina e até sangue líquido preservados pelo gelo. O potro provavelmente morreu afogado em um lago lamacento e foi congelado. Logo em seguida, o que explica sua conservação quase milagrosa. Esse tipo de achado mostra não só a morte em si, mas também como o tempo pode ser um aliado poderoso da ciência. A vida e a morte escritas em pedra,
Os fósseis não são apenas ossos endurecidos. São histórias congeladas. Cada fóssil de uma morte inusitada nos lembra que a vida sempre foi frágil, que a luta pela sobrevivência é tão antiga quanto o próprio planeta, e que até mesmo a morte pode se tornar imortal quando o acaso geológico a preserva. Do raptor duelando com o Protoceratops ao peixe engasgado, da aranha atacando sua presa ao dinossauro nunca nascido. Essas histórias nos aproximam dos seres que habitaram a Terra muito antes de nós. E talvez o mais impressionante não seja apenas a morte que eles sofreram, mas a vida que através deles ainda podemos vislumbrar menos milhões de anos depois.